aí no chat as respostas, vai ficar até mais legal. Nós estamos em ano eleitoral, certo? Certo. Eu não estou aqui para falar de candidato X, Y, Z, mas sim para falar sobre a democracia. Vocês acreditam na democracia? Primeiro ponto. Vocês acreditam nesse sistema de governo, que ele realmente é o caminho para o sistema político? Ah, professora, sim, nós temos que acreditar nisso, porque não nos resta outra saída. No entanto, se vocês forem pesquisar sobre isso com os brasileiros, a maioria, infelizmente, não acredita na política. Por que será que não existe esse acreditar, né? Quando eu acredito em um sistema político. Por que será? Será que falta informação de nós brasileiros? Ou será que a corrupção é tão patente que nós sabemos deste detalhe, né? E concluímos assim: ah, se existe corrupção, então para nós, deixa assim. E assim vai indo. Sabe aquela coisa assim, ah, vamos seguindo? E esse círculo vicioso culmina no quê? Nos atos que nós percebemos, né? Que é justamente esse desencadear de corruptos, infelizmente, e um sistema político que agrega o quê? A maioria em detrimento da minoria. Contrário à razão de ser da democracia, que é um sistema em que todos devem participar. Então, eu preciso combinar constitucionalismo com democracia, para que todos efetivamente consigam participar de todas as decisões do governo. No entanto, é o contrário que se observa de forma cotidiana. Vejam, o direito e a política, eles têm que estar em sintonia, queridos? Claro que sim, sem dúvida. Eu não posso pensar um direito em um polo e a política no outro. Eles têm que estar em conexão. E aí eu indago mais uma vez vocês. A democracia, ela precisa ser revista na sua origem. Quando nós conseguimos alcançar a democracia, foi uma vitória manifesta. No entanto, a política está desviada. Percebam a Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, né? É errado a Corte Suprema os ministros não serem concursados? O que vocês pensam? Ah, professora, eu acho que tinha que ser concursado. Por quê? Porque ali é muito quem colocou lá. Político da direita colocou o ministro X lá. Ah, então as decisões deste ministro vai ser em sintonia com as ideias da direita. Ah, então aquele ministro veio da esquerda. Então perceba a polarização que existe em todos os raios no Brasil. E aí que está a razão dos problemas acontecerem dia após dia. É um déjà vu constante para satisfazer o que é bom para o meu partido X ou meu partido Y, e a razão de reconhecimento que está na base da Constituição Federal fica esquecida. Então, eu não tenho democracia de forma correta, a política desviada e o direito que não está enfaixado com a política. Estão conseguindo dimensionar
o círculo vicioso que nos rodeia, e nós, operadores do direito, nós precisamos nos debruçar sobre isso, né? Então, Vi, pois é. Então, vejam só, a partir de todas essas premissas, eu iniciei a minha tese. Falei, não, eu preciso dar uma contribuição para o mundo jurídico para o reconhecimento dos indígenas. Vamos lá. Qual é a terminologia correta? É igual quando nós puxamos para pessoas com deficiência e pessoas portadores de deficiência. Qual a terminologia correta? Pessoas com deficiência. Porque quando você porta alguma coisa, então, eu tenho uma doença, então eu sou portador dessa doença. E a deficiência é doença? Claro que não. No entanto, de forma recorrente, nós falamos é pessoa portador de deficiência, que é uma nomenclatura pejorativa. Importando para os índios ou indígenas. Qual é a terminologia correta? Indígena. Por quê? Porque índio, né? O que nós temos quando nós pensamos em índios? Selvagens, seres do passado. E que não é assim. Eles são cidadãos. Tá? Cada um com seus costumes, cada um com a sua cultura. Vejam só, que interessante, que interessante. Nós convivemos com multiculturalismo. Por quê? Porque isso está expresso na nossa Constituição Federal, que nós devemos respeitar. Mas será que é respeitado na prática? Vocês aí concordam? Tem uma tribo indígena que ainda existe isso, tá? Porque percebam, existem os índios que ainda existem, que eles estão afastados, né? E, neste caso, o costume deles, por exemplo, se uma pessoa nasce com um dedo a mais ou sem um dedo, eles matam. Ai, professora, que coisa mais chocante. Mata, mata, mata. O que está acontecendo? Está em trâmite um projeto para que essa tribo em específico não cometa mais não cometa mais essas mortes. Porque para nós, isso é um absurdo. No entanto, se isso veio da raiz, porque eles são nossos originários, os povos originários que aqui estavam, né? É uma hipocrisia pensar que o meio ambiente ele foi cuidado pelos homens brancos. Olha a frase. Homens brancos cuidaram do meio ambiente. Ah, é? Ah, tá. Sim. Aí você fala, ah, mas índio tem carro hoje. Gente, pelo amor de Deus, qual o problema disso? Eles são cidadãos, então tem índios X, índio Y. O que acontece? Na época, quando a colonização se consolidou, o ponto-chave para irradiar essa colonização foi pela língua. Qual língua? Eles tinham uma língua. Só que qual foi imposta? A nossa. E a partir daí, eu tenho toda a ramificação que vem da língua. Culturas, hábitos. Os nossos são certos. O deles, desculpa, são selvagens. São bugres. Olha a terminologia usada a eles. São bugres. Então, é assim. É de se assustar, porque parece que fica tudo esquecido, né? Nós tapamos o olho, colocamos uma venda, é assim porque é assim. Então, vamos continuar assim. Não, não é assim, não pode continuar assim. Nós estamos no direito para fazer acontecer a história e não para continuar sendo desta forma. Não podemos entrar num caminho de utopia. Ah, não.
olha, é utópico, não existem dias melhores. Não, a gente precisa encontrar um caminho para que haja dias melhores, como eu descrevi na minha tese. Qual é o motivo de eu ter uma Constituição Federal que ali tem todo o histórico dos anais da Constituinte, pelo reconhecimento, Ulisses Guimarães ali, Juruna, colocando de forma explícita o reconhecimento, e que existe um hiato absurdo na prática. Alguma coisa errada está acontecendo. E nós não podemos deixar acontecer. Né? Então, vejam, os índios, que é um termo pejorativo, primeiro nós já temos que transformar em indígenas. Porque os indígenas, você ali, nessa terminologia, embute o quê? Incute o quê? A riqueza que orienta cada um deles. Riqueza de hábitos, costumes, crenças e valores. Segundo ponto, esses indígenas são vulneráveis ou minorias? Quem sabe a diferença de vulneráveis para minorias? Alguém sabe a diferença? E a gente nem se atenta, né? Porque para nós, minorias vulneráveis, tanto faz. Não, tem uma diferença. Tá? Existe uma diferença. Os vulneráveis, eles são dispersos. Isso, Rô, muito bem, amor. Os vulneráveis, eles são dispersos, não tem essa solidariedade. Os indígenas são minorias. Tá? Eles são minorias por quê? Porque eles têm autodeterminação e solidariedade. E é mais fácil que assim o sejam, já que as políticas afirmativas do Estado se consolidam por essa solidariedade. E o tema, amores, é tão rico, é tão atual, que o que está no Supremo Tribunal Federal? O marco temporal. Vai ser julgado conforme o Supremo, dia 23 de junho, porque até agora nós tivemos 2 ministros que votaram o marco temporal. O Fachin e o Nunes Marques. Tá 1-1. O jogo tá empatado. Quem será que vai ganhar esse jogo? Né? Então, vejam. Ali, o marco temporal é uma fotografia do momento da promulgação da Constituição Federal. Se os indígenas estiverem na posse em 1º de outubro de 1988, promulgação da Constituição Federal, neste caso, eles fazem jus ao território. Caso contrário, não. Como se você tivesse tirado uma fotografia da promulgação da Constituição Federal. O que é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Porque a posse dos indígenas, ela é originária. Tá? Então, o voto do Fachin veio muito nesse sentido. Já do Nunes Marques, e vocês percebam aí a política por detrás. O ministro indicado pelo político X está conforme, o outro está disforme, e assim vai. Veja, não estou aqui para fazer apologia para político X e Y, muito bem claro isso, tá? Estou enfatizando que a razão de ser do Supremo não é essa, ela é a nossa Corte Suprema em prol da constitucionalidade, notadamente, aqui incluindo as minorias, nossa, os indígenas, pelo tema de hoje. Então, vejam lá, como fazer para implementar a Constituição Federal? Porque eu estou falando aqui que precisa implementar, como fazer para implementar a Constituição Federal? Como fazer? Até eu chegar no marco temporal. Tá? Gente, eu amo falar. Gabi, você vai me dando um break, tá? Porque quando eu começo a falar, meu amor, meu pai amado, advogado dá um microfone para ele e um papel, uma caneta, gente, não presta, não. O negócio vai até... Mas vão participando aí, tá? Então, vamos lá, amores. Como que nós fazemos para implementar a Constituição Federal?
Quantos artigos existem na nossa Carta Maior que tratam sobre os indígenas? 2 só. 231 e 232. Sabe quantos artigos existem na Bolívia e no Equador? Inúmeros, que tratam sobre os indígenas. Inúmeros. Lá é o constitucionalismo do bem viver. Lá eles prestam atenção na efetividade dos direitos dos indígenas. E aqui? E aqui? A bancada ruralista do Congresso vai de forma majoritária contra eles. Então, começar, para mim, esses indígenas precisam participar não só como voto, mas lá, como pessoas que estão lá no Congresso, no momento da elaboração das normas. Por quê? Professora, então você está falando que se existir lei, o problema dos indígenas está resolvido. Não. Nada se resume a fazer lei. Então se fosse assim, gente, o nosso país não ia ter nenhum problema, porque a quantidade de lei, de emendas da Constituição que nós temos não está no gibi. A quantidade de leis essa semana, hein? De normas em prol da violência doméstica absurda. Então, quer dizer, não existe violência doméstica, então, porque se tem lei, então está tudo sob controle. Não. Eu digo o seguinte, no momento da elaboração, se eu tenho bancada ruralista no Congresso, é claro que vai contra marco temporal, gente, porque marco temporal é demarcação de terras. É óbvio que eles não vão reconhecer terras aos indígenas, não vão. Política desviada. Máscara da democracia, que não é esse o objetivo da democracia. Não é o governo de todos, assim, todos entre aspas, né? Os que estão detentores do poder. Do jeito que está, tem um livro que eu usei na minha tese, é Democracia, Vale a Pena Acreditar. Olha o título. Muito bacana. Nossa, professora, que título poderoso esse, hein? Desse Vale livro. a pena acreditar. Então, assim, fica, né, Vi, esquecido isso, democracia. Eu vou votar? Claro que não, eu sei que meu voto vai continuar do jeito que está. O erro está aí, em nós mesmos. E esse é um evento que a gente está constatando esse ano, né? Ano de eleição. Eleição. E é a mesma coisa que todo mundo fala. Independentemente de quem eu votar, né? Não vai mudar nada. Então, é um evento que a gente está presenciando agora, né? É. Então, aí você fala assim, mas eu vou votar em quem? Se ninguém presta. Vocês já ouviram isso? Prefiro votar em branco. Prefiro votar nulo. Votar em branco. Pelo menos eu estou com a minha consciência limpa. Gente, pelo amor de Deus. E o pior, né? Você escuta isso de pessoas estudadas, de universitários, de operadores do direito. Nós temos teoria geral do Estado lá no primeiro termo da faculdade. E como que existe pessoas do direito falando? Não, veja, é o que eu digo, não pode ser utópico. Tem que ser concreto. Em prol das minorias. Precisa ser. Tá? Então, como que eu implemento a Constituição Federal, que só tem 2 artigos dos indígenas, gente? Verdade, Rô. É culturalmente desfavorecida. Como? Olha, veja só. A importância do debate da alteridade, né? Alteridade é olhar para o outro. E não importa qual é esse outro, viu? Não importa. Seja não, seja muito alto, seja mais gordinho, seja cego, seja indígena, seja o que for. O olhar para o outro. Nós somos um país multiculturalista no papel, porque na prática isso não existe. Ponto. Não existe.
Tá? Então, veja, a Constituição Federal, eu não posso pensar na Constituição Federal por partes. Não, eu tenho que pensar na Constituição Federal como um todo. Teria sentido eu pensar na Constituição Federal, eu vou tratar só sobre os direitos fundamentais, então é só artigo 5º. Não, então eu pego os indígenas só artigo 231 e 232. Não, eu tenho que pensar numa unidade da Constituição Federal. Por quê? Porque senão não teria como ela sistematizar a vida coletiva. Nossa. E ela é a nossa carta maior. Não faria sentido. Primeiro ponto. E qual artigo vocês aí pensam que resume a Constituição Federal? Qual artigo vocês acham? Pro, se eu tivesse que escolher um artigo, eu falaria o artigo 5º. 5º, né? Eu tinha certeza que vocês escolheram o 5º. Mas vejam, não está errado, tá, Vi? Não está errado. Sabe qual artigo que eu defendo na minha tese, né? Que sistematiza? 3º, gente. Direito da escritura. Artigo 3º da Constituição Federal. O que fala o artigo 3º da Constituição Federal? O que trata o artigo 3º? Quem sabe? O que trata? Dos objetivos, não é isso? Os objetivos da República Federativa Brasileira. Ali está expresso nesse sentido. Tá? Reconhece, através desse artigo, que a sociedade brasileira ela tem uma história que é o quê? Injusta e desigual. Tá? Mas eu tenho uma história injusta e desigual e eu quero superar essa injustiça, tanto que é o objetivo da República Federativa Brasileira. Certo? Em busca do quê? Igualdade. Qual igualdade é essa, amados? Igualdade material ou formal? É uma igualdade do tipo material. Você não tem como tratar todos iguais à medida que existem as diferenças de cada um. O que a democracia faz? Vou tratar todos iguais, por isso que está assim. A maioria em detrimento da minoria. Né? Porque não é essa igualdade que a gente quer alcançar. É a igualdade que você analisa as diferenças para que a alteridade seja concretizada. Certo? E aí eu consigo amenizar o problema das desigualdades sociais. Então, veja só. O princípio da justiça social, ali, embutido nesse artigo, está de ponta a ponta da Constituição Federal. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Tá? Então, tem lá na ordem social, de forma expressa, na ordem econômica, de forma expressa, na ordem financeira, de forma expressa, política, urbana, função social das cidades, função social da propriedade. Certo? E em relação aos povos indígenas, agora, à medida que eu tenho essa justiça social de ponta a ponta, uma exigência mais forte que eu faço a eles é porque eles foram os povos que receberam a violência mais absurda, patente, a violência inaugural. Tá? A violência inaugural. Por quê? Porque quando você faz uma genealogia da América, quer dizer, quando você analisa todo o histórico do descobrimento do Brasil, né? Vamos relembrar lá a linha de história. Eu presumo que todos nós aqui amamos história, porque o pessoal do direito ama história. Certo? Eu sou apaixonada. Apaixonada. Então, pois é. Vejam, lá na genealogia da América, né? O que eu tenho? O mundo, ele era conhecido até onde eu tinha as fronteiras. Então, um local de fronteira demarcada, até aí
eu conheci o mundo. No entanto, quando a América foi descoberta, né, tanto é que achava que estava chegando nas Índias, por isso o termo índio, tá? Quando há o episódio ali da América, é um mundo desconhecido, porque fronteira que não estava demarcada. E a América foi concebida como algo fora da Europa. Fora da Europa. Tá? Não existia o continente americano, né? Não tinha. E quem habita na América, se é fora da Europa? Os outros. Então, perceba, lá na genealogia você consegue entender muito do preconceito enraizado. Muito. Certo? Então, quem habita lá? Os outros. Que são quem? Os anômalos, os inferiores. Certo? Os desviantes, os selvagens. Cuidado, esse pessoal é esquisito. É um pessoal estranho. Né? Aí, essa concepção tão violenta da alteridade como inferioridade que vai sustentar todo o projeto colonial. Todo projeto colonial de exploração vem na raiz isso aí. Tá? De extrema violência acentuada em expropriação, morte, escravidão, que, na verdade, não existia essa palavra, tá? Era encomenda o nome, mas é escravidão. Tá certo? Por quê? Porque tem uma justificativa. Eles não têm história, né, para eles. São povos sem história, sem cultura, sem religião, sem ética. Quer dizer, amores, a América foi um laboratório de violência, que aqui eu tive o genocídio, e aí, vejam, que aconteceu depois o Holocausto na Europa. Mas antes, o laboratório foi aonde? Aqui, na América. Com quem? Com os indígenas. Tá? Agora, outra explicação que a gente tem também está no quê? Se são os outros, se são pessoas desviantes, sem cultura, como que eu formo um Estado Nacional desse jeito? Com quais valores? Dos índios ou dos brancos europeus? Dos brancos europeus. Por isso, cultura eurocêntrica. Por isso que a minha língua que tem que ser a dominante, e não desse povo esquisito aí, esse povo estranho. Esse povo estranho que são selvagens, são bugres. Cuidado, matam pessoas, comem carne. Cuidado. São pessoas que você tem que... É interessante também ver, né, Pro, como que a gente ainda tem resquícios desse tipo de imagem, né, hoje em dia. Mesmo com o avanço, a gente ainda tem, parece que isso enraizado na gente de alguma forma. Enraizado, preconceito enraizado, por quê? Porque você olha a história e você consegue entender o porquê que é assim, infelizmente. E é um tema em voga, os indígenas, como eu disse, está no Supremo. E nós estamos aí à beira do reconhecimento indígena ou de terminar por vez. Porque a partir do momento que eu olho o marco temporal, gente, pode esquecer. Vai ser um povo em extinção real. Tá? Real. É isso que eu defendo. Certo? Então, veja. Olha só. Estava dizendo, a questão do regime do Estado Nacional, né? Que marcado pelos valores eurocêntricos. Se eles são pessoas desviantes, eles não são capazes. A capacidade dos índios, pasmem, veio muito recente. Eles eram colocados sob tutela de juízes, tá? E na Se eu não me Constituição... engano, a gente aprende, se eu não me engano, a gente aprendeu brevemente isso em penal quando estuda incapacidade, capacidade. Eu acho que isso foi brevemente mencionado na aula. Sim, lá no Código Civil fala a capacidade dos indígenas é em apartado. Então, assim, sempre é algo assim,
que eu tenho isolado no ordenamento jurídico. Não existe de forma expressa. Código Civil de 16, esquece. Eram incapazes. Aí eu venho a Constituição Federal no 232 dizendo, pode entrar com ação. Yes! Nossa, que maravilha! Então, quer dizer, eles não são tão ruins assim, né? Certo? Eu tenho reconhecimento ali expresso da sua capacidade. Mas eles não eram, gente. A formação do Estado Nacional eram seres colocados sob tutela. Tutela é o quê? Tutela é quando estudamos lá em capacidade, menores estão colocados sob tutela e incapazes sob curatela. O que me faz concluir que os indígenas têm que ser colocados sob tutela? Porque eles são desviados. Porque tem essa questão da genealogia da história. Certo? Então, veja, aí todo esse contexto culminou para reivindicações. Então, veio lá a Constituição Federal, só, gente, de 88. Na história da Constituição Federal, em 34, a gente já conseguiu uma posse, assim, reconhecida. Muito de forma superficial. Consolidou em 88. Com indígenas, se vocês lerem os anais da Constituinte, vocês verão lá que eles foram para reivindicar mesmo. Vamos fazer história. Chega. Desigualdade, chega. Chega. Não estamos aguentando mais. Precisamos fazer alguma coisa. E, ó, nós estamos em 2022. E ainda existe. Que é a questão do marco temporal. Eles foram para onde, gente? Passado recentíssimo. Lá em Brasília, de novo, reivindicar. Estamos em 2022. Veja como é algo que eu digo que, infelizmente, vai passando. É cíclico, é um ciclo vicioso. Absurdo. E dificilmente comentado, né, Pro? Oi? E dificilmente comentado. Dificilmente comentado. Assim, eu lembro desde a época que você começou o doutorado, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre reconhecimento indígena. Na banca, eles falaram assim, Fran, não tem nada escrito nos últimos 10 anos sobre isso. Caramba! Para ver como que tá aí. Não é algo, igual eu disse, que nós nos debruçamos. E por quê? Porque existe, gente. Não vai falar porque existe. Preconceito tá aí. Tá aí. Foi algo completamente esquecido, né? Pelo jeito, né? Completamente esquecido. Tá? Então, veja só. Qual que é o principal instrumento que eu coloco para eles de vida, além dos costumes? O território, a terra. A terra é o sinônimo de autodeterminação dos indígenas. Tá? Por quê? Porque ali onde eles se reconhecem como tal. Então, veja, o que seriam terras tradicionalmente ocupadas? Porque é aí que eu vou saber se vai demarcar ou não. Aí que eu vou saber se vou ser dos índios ou não. Eu preciso que essas terras sejam em prol da moradia deles, da produção local, quer dizer, de subsistência, recursos ecológicos e cultural desses grupos. Então, o que resume os indígenas são as terras. Por isso, esse conflito constante aí, que já foi decidido pelo Supremo, no caso Raposa Serra do Sol, que os ministros à época colocaram 19 condicionantes, e uma delas foi o marco temporal, tá? 19 condicionantes, e uma delas foi o marco temporal. E, vejam, na época o presidente Michel Temer consolidou esse entendimento da AGU, dizendo efeito vinculante a todos os processos de demarcação. Pasmem, isso é um absurdo. Foi provocado recentemente, onde está no Supremo, para não ter efeito vinculante, o ministro consolidou a questão que vai depender dessa decisão final
que vamos ver se vai sair em junho, se existe ou não este marco temporal. Quer dizer, essa fotografia da data da promulgação da Constituição Federal, em 88. Eu odeio ser chata, porque eu tô amando isso aqui. Eu poderia escutar você falando isso por horas, mas a gente tem uns 15 minutinhos ainda. Tá, amor, eu já vou caminhar já pro final. Mas assim, por mim, eu ficava horas escutando sobre isso, porque eu simplesmente estou amando. É porque, assim, eu quero falar em 1 hora o que eu estudei em 4 anos, né? Aliás, assim, se você quiser mandar esse doutorado, eu adoraria ler, entendeu? Porque eu tô fascinada por esse assunto, simplesmente. Obrigada, Vi. Obrigada, querida, pelo carinho. Obrigada a todos vocês que estão aqui me ouvindo, sempre muito especiais, viu? Muito obrigada pela atenção de sempre, por essa oportunidade. É que a gente quer mostrar, né, para o mundo do direito que a gente estudou para realmente fazer acontecer a história, né? Mudar isso. Então, veja só, olha só. Além dessa implementação da Constituição Federal que nós precisamos, existem documentos internacionais, né, amores? Que são ratificados pelo Brasil. Creio eu que nem todos aqui tiveram direito internacional, mas quem não teve vai ter direito internacional. É uma matéria belíssima, riquíssima. E eu acredito que agora, às 10 horas, vai ter um grupo de estudos de direito internacional, não é isso? Se eu não estou enganada? Sim, legal, começa. Legal. E que é o quê? O point do momento também, né, gente? Pela guerra, né? Infelizmente, estamos passando por um momento delicadíssimo da guerra, infelizmente. Pois bem, quais são os documentos internacionais muito importantes ratificados pelo Brasil? Convenção 169 da OIT, que substituiu a Convenção 107, confirmando a diversidade dos indígenas, a Convenção 169. Tá? Outra coisa absurda, pasme, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também é ratificada pelo Brasil, afirma que existe consulta prévia aos indígenas de forma vinculante em 2 casos. Quando se tratar de territorialização, para desterritorializar, e quando eu tocar no modo de vida coletivo dos indígenas. O que está acontecendo com o marco temporal? Exatamente isso. Alguém está consultando previamente os indígenas? Não, estamos brigando mesmo. Estamos brigando, né? E aí, vejam, eu tenho documentos internacionais que ratificam isso, só que existe esse ato. O que eu faço? Eu posso denunciar? Posso. Vai ter multa? Vai. Vai ter indenização? Vai. Mas vai tirar na raiz o problema? Aí que tá, não. Como nós estamos vendo, de forma cotidiana, essas inúmeras violações. Tá? Então, veja só. O que nós vimos, então, até agora? A questão da terminologia, a questão da efetividade dos direitos indígenas, a questão da implementação da Constituição Federal como carta maior, para que haja realmente essa efetividade. Tá? Nós vimos documentos internacionais. E o que falta no Brasil? Endireitar os eixos. Colocar as coisas no devido lugar. A democracia voltar na origem da razão de ser da democracia, certo? Importarmos, acima de tudo, o bem viver, que é do constitucionalismo latino-americano, da Bolívia e do Equador, para o Brasil. Não precisa mudar artigo. É efetividade do artigo. É colocar os indígenas em processo eleitoral, sim, para que haja uma efetiva participação dos mesmos. Tá? Então, o Brasil, ele está o quê? Ele é multiculturalista, sim. Ele é nessa questão pluricultural, mas ainda falta esse plurinacional. Essa efetividade patente
pelo reconhecimento da jurisdição indígena, como que eu coloco na tese, nos termos da Convenção 69, o caso Iaque versus Paraguai. Por quê? Porque lá eles verificaram o habitat tradicional dessa tribo indígena e reconheceu a posse aos mesmos, em detrimento do Paraguai. Por quê? Porque eu tenho essa consolidação de ideias para que seja efetivado. Tá? O povo que eu disse que conseguiu indenização, do Churucu, né, que é um povo indígena, conseguiu indenização alta? Conseguiu. Por quê? Porque denunciou lá na Comissão Interamericana, Pacto de São José da Costa Rica, pela violação. Então, existem os documentos internacionais. Falta a provocação, falta a raiz do problema ser enxergada, ser enfocada para que haja efetivamente esse reconhecimento. Então, meus amores, já caminhando aí para o fim, né? Porque, vejam, as decisões do Supremo consolidam o preconceito, a assimilação cultural dos indígenas, quando eles colocam institutos de direito civil, renitentes bulho, posse, para tratar de territorialização, demarcação de terra, sendo que a própria Constituição Federal, que nós aprendemos lá no primeiro termo também, não pode estar em contrariedade com as outras normas. Então, se eu tenho reconhecimento expresso nos artigos 231 e 232 da Carta Maior, como eu vou estudar institutos de direito civil aprimorando as questões indígenas em detrimento da Constituição Federal, como o fez no caso Raposa Serra do Sol? Isso é uma excrescência jurídica do Supremo. Absurda. Por quê? Política desviada. Se vocês verem os votos do Nunes Marques, comparando com o voto do ministro Edson Fachin, vocês verão que são dois mundos distintos. Sendo que a questão do reconhecimento, como eu disse mais uma vez, vai ficando de forma periódica esquecida. Tá, meus amores? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho nessa manhã de sábado. Muito obrigada mais uma vez, de todo o meu coração. Eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem, questionamentos. Muito obrigada. Eu acho que a gente que agradece, né, professora? Muito interessante essa palestra. Assim, eu mesma fiquei encantada sobre o assunto. Já estou até saindo daqui para pesquisar mais, entendeu? E eu espero que tenha despertado esse sentimento no pessoal também. Obrigada, viu, amores? Um beijo. Muito obrigado, professora, por ter aceitado o convite do CAD. Quando eu pensei no primeiro tema, eu pensei logo na senhora, para abrir esse ano, não tinha outra pessoa para ser. Eu queria agradecer também todo mundo que participou. Eu sou o Pedro, coordenador da Liga. Tem a Gabi, que é a presidente, e a Mavi, que é a diretora. E muito obrigado, professora, por ter exposto em 1 hora 10 anos do seu estudo, que incrível, assim, sem palavras. Tenho certeza que você ainda vai fazer muito mais uns 40, 50 anos disso. Obrigada, Pedro, querido. Obrigada, viu, gente, de todo o meu coração. E parabéns pela iniciativa de vocês aí, sempre assim à frente, buscando, vestindo a camisa mesmo, né, do direito. Vamos fazer história, né? Que eu sempre falo, assim, eu uso muito de filosofia na minha tese também, que a gente precisa colocar isso, né? Então, assim, existe uma diferença entre o ser e o existir, né? Eu existo no mundo, mas eu tenho que fazer a diferença no mundo em que eu existo. Então, vocês estão fazendo essa diferença, parabéns por cada um de vocês. Você sabe o quanto que eu sinto orgulho de cada um, né? Então, continuem assim, porque, ó, sucesso garantido. Obrigada, tá? Mais uma vez pela oportunidade, Pedro, Gabi, Vi. Obrigada a todos aqui. Saudade demais de cada um e a gente se cruza aí no corredor da faculdade. Tá bom, meus amores? Muito obrigada, viu? Beijo, pessoal. Até o próximo encontro. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Duda, tá me ouvindo? Duda?